O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato do dia da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo a Timóteo vai nos dizer assim: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Depois de tudo isso, o momento dessa carta, em que ele vai dizer, aqui no final, ele, Jesus, não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual Paulo se gloria de ser constituído como anunciador, apóstolo e mestre. Veja, a situação de Paulo, que escreve a Timóteo dentro da prisão, mas que, pelo simples fato de se reconhecer apóstolo, anunciador do Evangelho, não existe prisão, não existe morte possível, morte à vista, que venha a abalar a certeza de Paulo de ser um anunciador do Evangelho e de que o Senhor Deus é, como o próprio Evangelho vem dizer, Deus dos vivos, não dos mortos. Ele tem essa certeza e não se deixa abalar. Não se deixa abalar porque Paulo tem a visão verdadeira da vida, tanto da vida presente quanto da vida futura. Como nós temos refletido esses tempos, Como eu tenho refletido isso? Como tem sido alvo das minhas reflexões pessoais?
das minhas orações. Como nós, povo de Deus, precisamos, eu como sacerdote, eu preciso anunciar a vocês a vida nova de Jesus, mas também a vida futura. As coisas que o Senhor nos chamou a viver com alegria. Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. A nossa realidade futura, que é tão importante, porque ela é garantia para eu viver o hoje. E quando nós falamos isso, é para nos encher de coragem, para nos tirar da prisão que nós nos impomos com o medo, com o receio, com a dúvida. Porque a igreja foi construída com o sangue dos mártires, como hoje São Carlos e seus companheiros. Porque a igreja foi construída com o testemunho de Paulo e dos outros apóstolos. Porque eles tinham uma certeza de que Cristo era o Deus dos vivos, não dos mortos, e que a vida verdadeira era a vida eterna, por isso vale a pena. E é isso, meus irmãos. O resto, a gente encara. Encaramos o que tiver que encarar. Mas nós não podemos perder de vista as verdades eternas da nossa existência, da nossa vida. Portanto, vamos pedir ao Senhor para a gente não perder a lucidez e encher o nosso coração dessa esperança, porque essa esperança que foi colocada no coração de Paulo, ela também é para nós. Porque o Senhor dá o seu Espírito a quem o pedir. Um instante de silêncio. Meditemos nisso, no que o Senhor nos diz. Porque essa alegria, o Senhor quer colocar em nossos corações. A alegria da certeza de que o Senhor, de verdade, caminha conosco. É o Evangelho que nos traz. O Evangelho que nos é anunciado, que nos faz, como diz o próprio São Paulo, né? Por meio do Evangelho, o Senhor faz brilhar a vida e a imortalidade.